E estamos ao vivo! Tava com saudade, né? Depois da maratona, uma semana de descanso para poder colocar ordem na casa, para poder ajeitar as lives que vamos fazer agora nesses próximos meses. E hoje de volta com um convidado especial, que é o Marcelo Natali. Vocês vão conhecer ele aí. Dá boa noite para quem já está chegando. Nereia, Hugo, pessoal do Conversa Política, Gleice, sejam todos e todas bem-vindos. Vamos falar hoje sobre impulsionamento, da forma correta, tá? E quando o Natália entrar aqui, eu vou contar uma curiosidade que talvez vocês não saibam sobre ele. Deixa eu convidar ele aqui, que ele já está online. Lembrando sempre, pergunta no box. Opa, Marcelo, não tivemos. quase Agora, lá, quase lá. e Bora lá, agora sim, agora sim. Fala, Márcio, bom dia, cara, tudo certo? Bom dia, boa noite, tudo certo por ó, aí? vocês conseguem entender quando um cara trabalha muito é quando ele troca as estações do dia. Então, Pois é, não, já tá bagunçado já. boa noite, Marcelo. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo, fazer essa live. Eu falei que ia contar uma curiosidade aqui. E para quem não sabe, o Marcelo é um dos caras que trabalha com tráfego pago no Brasil e um dos que mais geriu campanhas aí. Não é isso, Marcelo? Você é um cara do tráfego pago, viu? Que eu já fiquei sabendo sobre isso. Cara, mais ou menos, a gente, graças a Deus, tem tido bastante trabalho aí. E acho que desde 2018, né, com a mudança da legislação, o tráfego se tornou muito protagonista. E isso gerou, como eu vou te dizer, para quem já trabalhava com tráfego, né, uma oportunidade enorme de atuar no mercado político. E a gente vem agarrando com unhas de dentes aí. Tanto que a gente, quando decidiu falar sobre tráfego aqui, né? Hoje em dia, a gente nem trata mais como tráfego, como fazer, como dar tráfego, hoje é uma obrigação dentro de qualquer processo de comunicação. O varejo já tinha entendido isso anos atrás, né? E a política vem entendendo depois. Mas, antes de mais nada, por favor, Marcelo, se apresente para a audiência. E quem não segue o Marcelo, passa a seguir ele agora, hein? Que bom, meu nome é Marcelo Natália, eu sou da agência BN3 aqui de Santa Catarina. Nós atendemos algumas dúzias de políticos e personalidades aqui de Santa Catarina e do sul do Brasil de forma geral. Na última campanha eleitoral, nós somos a agência ali acho que das agências quem mais veiculou mídia paga. E nós atendemos majoritariamente políticos, mas também uma parte empresarial grande. A gente atua em campanhas eleitorais desde 2012, mas com mais protagonismo, digamos assim, de 2018 para cá, que é quando a legislação de fato permite, né? Oh, legal. Então, o Marcelo já trabalha tem uma agência, né, que faz a gestão de mídia paga. E para quem está chegando aqui e veio entender sobre o assunto, mídia paga é o impulsionamento, é o tráfego pago, é o dinheiro que a gente coloca nas plataformas para elas poderem distribuir o conteúdo que a gente tem de forma ampla. Porque hoje, né, Marcelo, quando a gente faz um post que a gente chama de orgânico, que a gente não coloca dinheiro, a gente atinge aí 10% mais ou menos do nosso público. Eu acho que o Marcelo travou. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Deixa uma mensagem aqui se vocês estão me ouvindo e se o Marcelo também travou para vocês ou foi só para mim aqui. O Marcelo travou e inclusive caiu. Deve ter dado um pane lá na internet dele. Vou esperar ele entrar de novo. Enquanto ele não entra, a gente vai conversando aqui sobre tráfego pago. Bom, pessoal, enquanto o Marcelo não volta, o que a gente fala sobre tráfego pago, né? O que a gente hoje posta de forma orgânica, que a gente não coloca dinheiro, que a gente não patrocina, a rede social entrega muito pouco para quem segue a gente. É 10%. E se você aquecer muito ali seu conteúdo, ter comentário, ter compartilhamento, ter engajamento, ela vai aumentando. Isso, mas não chega ainda aos pés de quando você utiliza do tráfego pago. E aí, eu e o
Marcelo, a gente vai explicar aqui hoje um pouco de como que funciona essa parte do tráfego pago, da forma correta de se fazer, impulsionando da forma certa. Porque quem trabalha aqui com rede social, Instagram, Facebook, sabe que o Instagram permite ter um botãozinho chamado turbinar publicação. Você aperta nesse botãozinho de turbinar e você pode ali colocar investimento no seu post, né? Só que o que acontece? Esse botãozinho, ele te limita em várias opções, primeiro. Quando você impulsiona da maneira correta lá no gerenciador de anúncio, você tem milhares de opções para poder colocar público, definir local, excluir local. Você pode fazer interação com o site, clique, enfim, tem várias coisas que você pode fazer lá no gerenciador. E quando você coloca aqui nesse botãozinho de turbinar, você, além de estar pagando mais caro pelos cliques, você não tem uma audiência tão qualificada e você não tem várias ferramentas que você pode utilizar para melhorar o seu tráfego pago. Porque o que é o tráfego, né? O que é o impulsionamento? É você atingir pessoas para ampliar a distribuição do seu conteúdo e, através disso, poder aí converter leads, né? O que é converter lead na política? É alguém vir participar da minha lista de transmissão, é alguém vir para dentro do meu banco de dados. Porque entenda que, primeiro, a gente traz pessoas para dentro dos nossos dados, né? Vamos entender isso como um funil de venda dentro da política. O topo de funil, pessoas que não te conhecem. Ó, Marcelo voltou aí, ó. Vou convidar ele de novo. Vamos ver se agora vai. Opa, agora sim, pessoal. Desculpa, tive um problema técnico aqui. Pronto, voltou. Voltei. Desculpa aí, pessoal. A gente estava aqui batendo papo falando sobre essas questões do tráfego pago, né, Marcelo? Como que hoje ele é importante. Eu estava aqui falando com o pessoal principalmente sobre a questão da diferença das plataformas. Que hoje a gente tem a opção do impulsionamento que o Instagram aqui te dá, que é o botãozinho, aquele botãozinho azul do turbina sua publicação, e tem as ferramentas mesmo lá do gerenciador de anúncios, que é a da Meta, onde você trabalha com Facebook, Instagram. E assim, impulsionar é distribuir conteúdo para as pessoas que não te conhecem, que não te seguem e que você quer impactá-las de alguma forma, né, Marcelo? Talvez até um pouco de forma diferente, Márcio. Existe toda uma mitologia, digamos assim, em cima dos anúncios, né, cara? E eu vejo isso de forma muito diferente, assim. Por bastante tempo, a galera se acostumou com o conceito de que tráfego, até o nome tráfego pago, eu acho o nome errado, né? Como tu falou bem, o tráfego pago ele vem do varejo já. O varejo construiu o conceito de tráfego pago, que naquele momento era levar pessoas para dentro de uma unidade de varejo, uma loja, né? Então, quando a gente media tráfego, por exemplo, eu tenho um cliente que vende sapatos, né? Então, tráfego para varejo é levar o cara para dentro da loja, né? Quando a gente fala de políticos, quando a gente fala de mandatos, a gente está falando de uma pegada que é um pouco diferente, que é o seguinte: eu tenho que levar pessoas, eu tenho que apresentar o meu conteúdo para algumas pessoas, certo? O que o tráfego oferece para um político ou para um mandato vai muito além dele distribuir conteúdo. Para mim, são dois pontos principais. Quando eu publico algo no orgânico, por mais que eu tenha um baita alcance, que eu tenha uma conta super viral, essa conta, eu não vou escolher com quem eu estou falando. Quando eu falo escolher, eu estou falando do seguinte, de poder escolher um bairro, uma região. Estou falando também de escolher uma cidade, ou um estado, ou um gênero. Mas mais do que isso, o tráfego permite que eu escolha pessoas que se comportaram em relação a mim de alguma forma. Então, por exemplo, eu posso impactar pessoas que já participaram da minha rede nos últimos dias, ou pessoas que participaram da minha rede em um post específico, ou quando a gente debateu uma pauta X. Dando um exemplo, fiz um vídeo bacana sobre o balanço do meu mandato, e eu posso ficar o próximo ano inteiro impactando as pessoas que assistiram o vídeo completo. Então, ele permite, primeiro, escolher com quem falar. Esse é o gap número 1. Tráfego pago, ou, na minha visão, distribuição de conteúdo paga, serve primeiro para escolher com quem falar. Para falar com mais gente também serve, é um efeito colateral, né? Tipo assim, quando eu escolho com quem falar, eu estou automaticamente falando com mais gente. E existe um segundo
segundo ponto, que talvez seja o mais relevante para a construção de reputação, que se eu posso escolher com quem falar, eu posso definir os pontos de contato que eu vou ter com o eleitor. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, eu não só quero impactar mais pessoas, ou escolher com quem falar. Eu quero falar com essas pessoas na segunda, e depois na quarta, e depois no sábado, e depois na segunda de novo. Eu quero ter frequência. Então, o tráfego permite modelar a frequência que o meu conteúdo vai ter para o meu usuário. Acho que esses são os dois pontos-chave, sabe? Beleza. E você falou aí dessa questão do tráfego de proporcionar você poder falar com quem você quer e você poder criar estratégias mais impactantes a partir disso, né? Você fala com quem você quer da maneira que você quiser. Por exemplo, a gente tem muito uma coisa de criar campanha para quem está chegando, porque pega num perfil que está chegando gente, que está entrando gente, né? E automaticamente aquela pessoa pode ser impactada por outros conteúdos que você já postou há muito tempo lá na rede. Então, por exemplo, cria uma apresentação pessoal do político e coloca impulsionado só para quem está chegando. E isso é uma estratégia que dá para fazer através do tráfego pago, né? Exato, se você pode escolher com quem falar, você pode escolher que tipo de abordagem tu está apresentando para quem é novo, para quem nunca interagiu contigo, né? Então, olha só o poder disso, Márcio. Se eu posso escolher com quem falar, eu também posso escolher como me apresento para as pessoas. Quer dizer, pô, a primeira abordagem de um político em relação à população, vamos lá, se o cara já me conhece, ok, ele entra num fluxo de conteúdos. Se ele não me conhece, poxa, então eu vou escolher o melhor conteúdo para ser a ponta da lança ali. Se eu posso escolher como eu vou me apresentar, eu tenho que usar isso ao máximo, sabe? Hoje, os mandatos, de forma geral, os profissionais, digamos assim, eu vou te trazer bem pontual. Eu tenho uma cliente bolsonarista, super bolsonarista, e que tem uma rede altamente orgânica, assim, uma das mais orgânicas do Brasil. Você publica, cara, o Brasil inteiro recebe. Tá bom. Só que, cara, para um deputado federal, é indispensável estar presente na base dele. É onde as pessoas votam nele. Então não adianta eu ter uma rede super orgânica que fala com o Brasil inteiro se eu não for capaz de falar com a minha própria base. Exato. Para que serve o tráfego pago para um deputado que tem 3, 4, 5, 6, 10 milhões de alcance mês? Serve para mantê-lo conectado à sua base. É o que a gente falou antes. Por que eu faço tráfego? Para escolher com quem falar. Então, peraí, eu fiz um conteúdo. Ele é orgânico, ele é top, porra, maravilhoso. Mas eu preciso continuar presente na minha base eleitoral. Como que eu garanto isso? Usando o tráfego. Legal. É bom falar nisso, né, Marcelo? Até porque as pessoas precisam de entender. Porque quando a gente fala de rede social de político, o que mais acontece é as pessoas acharem que aquilo tem que ser uma constante de crescimento, de novidade, e acabam esquecendo desse ponto que você acabou de falar agora, que é de dar munição, dar conteúdo para a base, para quem já votou, para quem já é já é o fundo do funil, né? Já é a última parte ali. E essas pessoas elas precisam de conteúdo específico. Elas precisam de um conteúdo para aquecer elas cada vez mais. Senão elas acabam esquecendo e se sentem abandonadas. É o sentimento que acontece. É exatamente isso. Sabe que eu trabalho muito com um indicador chamado público de envolvidos. Nada mais é do que o público das pessoas que curtiu, comentou, compartilhou nos últimos 6 meses. E eu defendo muito o seguinte, cara, nenhum público é mais importante do que esse. Se a gente fizer uma analogia com o período de campanha, né? Vamos dizer que a gente faz uma campanha de vereador. Então, o Marcelo vai ser candidato a vereador. Fiz uma primeira reunião e reuni todos meus amigos, meus principais apoiadores. Cara, daquele momento em diante, a principal função do tráfego na minha campanha não é trazer novas pessoas, mas é falar e manter próximos esse primeiro cinturão. Sabe, a gente tem um... Eu costumo dizer o seguinte, cara, para entender tráfego, a gente tem que debater influência. E a influência, ela está diretamente ligada a relações de um para um. Então, por exemplo, cara, o Marcelo conhece o Márcio. Pô, beleza, o Márcio tem uma rede de relacionamento no Rio. Então, é mais fácil para mim influenciar o Márcio, a influenciar pessoas no Rio ao meu interesse, do que eu ir direto em alguém que não tem nenhuma referência minha no Rio de Janeiro. Esse mecanismo funciona igual para eleições, especialmente as proporcionais. Né? Deputado, vereador, é um transbordo de credibilidade, de confiança. Se a gente acredita, e eu acho que a maioria dos profissionais pensa isso, que o processo de votação, de distribuição de chancela no legislativo, nas eleições proporcionais, ele é de um para um, quer dizer, as pessoas votam porque outras pedem, a principal função do tráfego é manter esse primeiro nível de relacionamento próximo. É que quando eu publique algo, então, pô, publiquei uma ação bacana que eu fiz. Quem é a primeira pessoa que tem que saber? O meu primeiro nível. Para ele repercutir, para ele passar adiante, para ele poder defender. Então, nas majoritárias isso é importante. Mas quando a gente fala de mandatos proporcionais, né, cara, é vital hoje tu ter uma boa estratégia de distribuição. Ah, Marcelo, pô, não tem o tráfego pago. Cara, a distribuição vai muito além do tráfego. A gente tem bons grupos de WhatsApp, gestão de comunidades. O grande ponto é entender que
O tráfego pago, ou o nome que a gente quiser dar para isso, é uma ferramenta de apoio à gestão de comunidades. Quando eu faço o tráfego pago, eu estou linkando o meu conteúdo na minha comunidade, escolhendo falar com o grupo que me interessa. É muito legal essa questão, porque você realmente tira o tráfego pago de uma função que todo mundo acha que é, todo mundo tem para ela que é de distribuição em massa e coloca ele num nível diferenciado que é de alimentar a comunidade. Realmente é uma coisa muito importante. E uma outra coisa que você falou aí, Marcelo, é essa questão do WhatsApp, né? Eu hoje trabalho com alguns, eu tenho alguns assessorados que é isso. A base dele, as principais lideranças, a base, assessores, enfim, todos têm lista de transmissão, todos participam de grupos específicos que é só distribuição de conteúdo. E são essas pessoas, né, que é o fundo de funil, que curte, comenta e compartilha. Porque o topo Exatamente. de funil e o meio de funil, ele ou só observa, ou só observa e curte, ou quando comenta é indagando. Ele, Exatamente. ele não E, está ali para e faz fazer. sentido, né, Marco? É só a gente pensar. Por que que eu interagiria com a rede de um político? Isso não faz sentido nenhum, as pessoas não fazem isso. Não é um comportamento comum, né? A gente mal interage com os nossos amigos, pô. O nosso amigo vai ser pai lá, tu bota um curtir na foto. Aí o político espera que o cara veja a foto dele e fala, não, porra, esse cara é foda. Não existe isso, né? A gente tem a construção, ela é muito mais... Esse é um ponto importante do tráfego. A gente Vamos lá, se eu posso escolher com quem falar e eu devo controlar a frequência com quem eu falo, eu tenho esse poder quando eu pago, né, nas redes, quer dizer, eu posso escolher o seguinte, eu não quero só aparecer para o Márcio. Já que o Márcio interagiu com o meu conteúdo, eu quero aparecer para o Márcio toda semana. E aí a gente entra numa pegada que é mais importante ainda. Num mundo de fragmentação de mídia, quer dizer que todo mundo vê um pedacinho da notícia, assiste só o começo do vídeo, lê um pedacinho da legenda, eu tenho que falar muitas vezes com a pessoa para fixar uma informação. Então, esse é o grande poder do tráfego. Assim, ó, porra, se o Márcio se interessou uma vez com o fragmento que ele pegou, eu tenho que entregar mais mensagens para o Márcio. Para daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses, talvez eu não consiga criar nele a imagem. Ah, não, porra, o Marcelo é um cara que trabalha. O Marcelo fez a obra tal. Talvez eu não consiga fazer isso. Mas eu consiga dizer que o Márcio tem a seguinte impressão, cara. Eu não sei muito do Marcelo, mas ele é trabalhador. Esse cara não para, o cara tá sempre para cima e para baixo. Eu vejo ele trabalhando, eu vejo ele discutindo a cidade. A gente pega impressões genéricas das coisas, né? Não, Eu dou sempre o mesmo exemplo. Em Floripa, a gente tinha um prefeito que era o Jean Loureiro. O cara era um puta case digital, assim. E o que foi bacana do Jean, cara? As pessoas já não sabiam por que ele era bom. O cara era bom. Mas por que ele é bom? Sei lá, o cara é bom. Ponto, é isso. E isso funcionou, acho que foi o primeiro prefeito reeleito em primeiro turno aqui em Florianópolis. E se tu perguntar, o cara é bom porque ele é bom, cara. Ele é bom porque é trabalhador, porque acorda cedo. Os caras atribuíam para eles até obras federais, estaduais, que não tinham, teoricamente, nada a ver, sabe? Então, é muito bacana e funciona. Funciona demais. E vamos lá, indo um pouco mais para essa parte dos anúncios, né? A gente falou aqui sobre algumas oportunidades que você pode ter no gerenciador mesmo de campanhas, que é o gerenciador do Meta, que esse botão azul que tem aqui na rede social, tem aqui no Instagram, tem no Facebook também, não te dá. E uma delas, o Marcelo, é a questão de a gente poder trabalhar com os leads, né? Você tem lá uma lista de números com nome de pessoas que forneceram de alguma forma, você pode falar só com essas pessoas, né? Aí que eu também acho que, o que você acha de campanhas? Eu gosto muito de trabalhar com campanhas para coletar leads, que é para conhecer novas pessoas e levar elas para dentro do WhatsApp e depois continuar comunicando com elas. Deu uma cortada no WhatsApp para mim, Márcio. Levar elas para dentro do WhatsApp. Pegar, coletar o lead, trazer elas para dentro do WhatsApp e continuar comunicando com elas, né? Esse aí agora a gente está falando, a gente falou do fundo de funil, agora esse aqui é o topo de funil. Cara, esse é um ponto super relevante. Se a gente trabalhar um conceito de jornada do eleitor, né, ou jornada desse participante, a gente pode sempre entender o seguinte, que ainda que eu possa ter o mesmo ponto de entrada na minha rede, que a gente falou lá no começo, eu quero apresentar um vídeo que eu acho que ele me apresenta bem, então eu quero que ele seja o primeiro ponto da jornada. Então, se o cara vê o vídeo, eu já posso entender que ele sabe o mínimo de mim. E daí ele pode entrar no fluxo de conteúdo. Esse tipo de ação, que pode ser também jogar o cara para uma landing page, por exemplo, para um abaixo-assinado, pode ser para gerar um cadastro de apoio com leads do Facebook, ele serve essencialmente para que a gente construa essa jornada, que pode ter uma saída, por exemplo, integrada com uma campanha de gestão de comunidade no WhatsApp. Eu posso criar vários fluxos, né?
O mercado comercial ele já trabalha com isso há muito mais tempo. A gente já tem N, assim, a gente tem aqui na agência alguns clientes que são universidades, que são clientes maiores, né? Tem N saídas de conteúdo. Então, tu pode começar num vídeo e pode acabar numa matrícula. Tu pode começar num vídeo e levar para... E nas campanhas é igual. O que acontece muito, Márcio, que eu costumo dizer que assim, é a banalização do uso da ferramenta e aí ninguém usa direito, é da galera simplesmente associar de que assim, vale a pena ficar impulsionando e pronto, que eu impactei mais gente, eu falei com mais pessoas. Isso não vai tirar ninguém de lugar nenhum. A construção dessas boas jornadas, de entender o começo, para onde eu vou levar o usuário. A gente fala, como eu falei, de tráfego pago. Cara, esquece esse nome é horroroso. A gente tem que falar o quê? A gente mostra o conteúdo certo para a pessoa certa, para levar ela para onde a gente quer. Eu não quero que ela entre no meu perfil. Eu mal quero que ela veja meu post. Eu quero que ela entre na minha rede de engajamento. Eu quero que eu seja capaz de... Vou dar um exemplo pontual. Se a minha causa é a causa animal, certo? Vamos lá, eu trabalho causa animal. Então, pô, trabalhei um vídeo bacana da minha ação na causa animal. Pô, 100 mil pessoas viram aquele vídeo. Eu não só descobri, quando eu faço um anúncio de topo de funil sobre cachorros, eu não estou falando com mais gente, eu estou comprando dados. Por quê? Porque as pessoas que assistiram esse vídeo, eu vou ser capaz de impactá-las novamente por 6 meses na meta. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um anúncio que permite entender que tipo de usuário aqui no meu estado ou na minha cidade se interessa pela causa animal, pela retenção que ele tem no meu vídeo. E daí para frente eu vou impactá-lo mais e mais e mais e mais e mais com outros conteúdos. Se isso vai acabar, como eu falei, numa lista de WhatsApp, que depois eu vou puxar para um contato tete a tete, porra, é uma estratégia. Mas nós podemos pensar em várias, sempre com essa lógica de que o trabalho de tráfego é um trabalho de aquisição de dados. Se eu vou saber usar ele de um lado ou de outro, é sempre um processo nosso. Perfeito. E Marcelo, assim, você como gestor de tráfego tem uma empresa disso, qual dica que você daria assim para quem, por exemplo, eu entendo de tráfego, eu fiz cursos e tal, inclusive eu tenho uma case do cara que eu fiz o curso dele uma vez, que era exatamente isso, as turmas dele lotavam, ele sempre turma 400, 350 pessoas, Uhum. e a rede social dele tinha, sei lá, 3 mil, 4 mil likes. Aí, quando eu tive o curso com ele, eu falei, cara, você enche uma turma aqui, seu ticket médio é 400 pau, cara. E tua rede social nem é tão movimentada assim. Ele falou assim, mas minha estratégia não é ter rede social lotada. Minha estratégia é ter gente aqui aprendendo. Então, é justamente isso que você acabou de dar o exemplo. Destoa totalmente a questão de anúncio estratégico para likes Exato. infinitos. Não, e eu vou te dar um exemplo, até puxando esse teu gancho, cara. A gente até estava numa discussão bacana aí sobre isso. Ontem a gente soltou no sábado uma análise sobre a eleição da Argentina. E a gente fez um levantamento de engajamento que por acaso, né, por N fatores, bateu com o resultado eleitoral. As contas que tinham mais engajamento têm mais resultado eleitoral. O ponto principal dessa questão do like está em a gente entender o seguinte: um like, uma reação no meu post, ele não importa pela vaidade dos likes. Ele importa pela capacidade de eu entender o comportamento do usuário em relação a mim. Esse insight é chave, cara. Isso liquida a história. Que assim, se eu for capaz de entender que a hora que um usuário interagiu com um post meu, ele me deixou um rastro social que me permite, daqui para frente, lidar com ele sempre, cara, cada vez, na meta, tá? Que o cara dá um input num conteúdo nosso, qualquer um. Eu tenho 6 meses de rastreabilidade para esse cara. Cara, é um bait absurdo, assim, é uma armadilha pro cara. Então, assim, a galera às vezes fala, porra, que eu tô gastando dinheiro com tráfego. Cara, tu vai ver o público de ouvidos do cara. O cara tem uma base de pessoas que participaram da rede dele nos últimos 6 meses de 40 mil, 50 mil, 70 mil pessoas. Isso é um tesouro. Isso é muito melhor do que ter uma curtida no teu perfil. É gente que se interessa pela tua pauta. É muito valioso. É muito interessante mesmo entender essas questões estratégicas, faz todo sentido, ainda mais quando você vê os resultados. Eu estou com um impulsionamento meu pessoal rodando aqui na minha região, porque eu vou dar um curso agora, final de semana, presencial, então tem algumas campanhas rodando aqui, e eu comecei a ver uma galera me chamando assim nos posts, né? Ah, que legal te ver aqui, que bacana, então você vê que a pessoa me conhece, então recebendo, sendo impactado por aquela publicação, então tá dando certo de conversar com a região, com a localidade. E eu acho que o ponto principal de entender o que você pode explorar com anúncios estratégicos, agora não vou falar tráfego pago mais, agora eu vou chamar de anúncios Boa, é isso estratégicos, aí. tá?
Tem o Fred, como ele começa a palestra, ele fala que está proibido de falar tráfego pago. É isso aí mesmo. Morreu o tráfego pago. Anúncio A minha estratégico. palestra principal chama A Morte do Tráfego Pago. É para acabar com a história. Ai, que show. E para quem não sabe, vamos fazer um merchan rapidinho aqui. Tem agora palestra sua quando? Cara, tem um tanto aí para frente, velho. Tem dia 26 agora em São José. Depois tem dia 12 Criciúma, 19 Blumenau. Tem um monte aí, cara. Depois no Instagram tem a agenda completa lá. Blumenau, Mas vou tem estar umas 10 marcadas aí. Blumenau, tô lá do seu lado, a gente está lá Essa junto vai em ser muito Blumenau. boa. Vai Então, ser top. entender que os anúncios estratégicos eles podem te trazer muitos resultados, derivados resultados. Não entenda anúncio estratégico apenas como ganhar like. Aí uma coisa que eu sempre digo, tá, Marcelo? Que as pessoas às vezes falam, mas eu gostaria de ganhar like. Tá bom, ganhar like pode ser um dos seus objetivos, não tem problema. Você tem que entender para que você quer, de quem que você quer like, quem que você quer trazer para a tua rede. Sabe que Você a Joyce comentou ali agora, cara, assim, ela mandou assim, ó, seguidores e audiência. A diferença é exatamente essa. A audiência é quem quer te ouvir. E mais do que quem quer te ouvir, mas às vezes é quem quer ouvir o assunto que você trata, sabe? É exatamente o que você falou ali, o nome dela me perdi aqui, Joyce. Joyce, entender isso é o desafio de 99% de quem trabalha com isso, tá? Tempo atrás eu participei de um evento de um amigaço meu, do Léo Junques, é um evento de gestores de tráfego aqui em Santa Catarina, chama NL Experience. Para mim é o evento mais bacana de tráfego pago empresarial de todos, né? E teve um ano que eu fui lá só falar de tráfego pago para eleições, que era um ano eleitoral, o ano da eleição passada, né? Mas eu fui nesse ano para falar sobre agência, sobre mercado e tal. E, cara, quando eu falei lá, eu comecei a palestra falando o seguinte, cara, vocês vão ficar tudo desempregados. Os caras ficaram assim. Eu falei, cara, o cara que hoje faz tráfego pago porque sabe usar a ferramenta, ele é igual, cara, é igual quem sabe dirigir, tipo, sabe, é um negócio assim, é o mínimo, isso é o mínimo. Isso o Google te dá de graça, o Facebook te dá de graça, sabe, isso é o mínimo. O desafio hoje, Márcio, isso vale para todos os mercados, não só para tráfego. A gente falou isso muito aqui no Compol. Existe um desafio enorme, que é um gap, que é o seguinte, uma coisa é quem sabe usar a ferramenta, e outra coisa é quem sabe o porquê usa, que é um diferente, é absurdamente diferente. É isso aí. Eu aqui na agência, cara, a gente tem uma mania de não contratar gestor de tráfego. Por que eu não contrato gestor de tráfego? Porque o cara chega com um monte de coisa na cabeça. Porque conversão, cara, o que é conversão para político, velho? Na urna? Não sabe? Não tem, sabe? Então, assim, eu não sou capaz de. Não, mas eu vou usar aqui um público lookalike para achar pessoas parecidas. Cara, que base demográfica serve para achar perfil eleitoral, sabe? Isso não existe. Então, assim, tem vários vícios que o mercado traz e que, cara, se o cara não entendeu o que ele está fazendo, não adianta de nada. Às vezes o cara é um gestor de tráfego mediano, sabendo o que está fazendo, é melhor do que um puta gestor de tráfego que não sabe o porquê faz, sabe? É bem complexo. Vamos avançar nossa conversa, que está ficando boa. Tá ficando boa Chegou um demais, porque pessoal bom aqui, ó. A Amanda, o Lucas está por aí também, ó. Tá um time bom aí. a Escola dos Políticos, tem aula nossa lá, hein, galera? Quem não está na Escola do Político, por favor, assine. Mas eu sempre falo que é o seguinte, o gestor de tráfego hoje, o cara que faz, que usa a ferramenta, igual você falou agora, que sabe entrar lá, ele realmente já está obsoleto. Só fazer isso é obsoleto. O cara, no mínimo, tem que ter uma visão que eu sempre falo para quem eu vou contratar de designer ou editor de vídeo. Para mim, o cara que sabe editar um vídeo ou sabe criar no Photoshop, no Illustrator, apenas isso está ultrapassado. Ele tem que ter uma visão estratégica. Quando ele vai criar, ele tem que olhar e falar assim, o que que eu vou conquistar com isso aqui? O que que essa criação que eu estou fazendo, esse carrossel que eu estou montando, essa landing page, ou esse vídeo que eu estou editando, vai trazer de resultado para mim? Por exemplo, muitas vezes o político vai gravar e ele não sabe dar o tom para gravar, ele não sabe dar o tom da fala dele. E aí, lá no meio do que ele está falando, tem uma palavra-chave, uma frase-chave que poderia ser a headline. O cara que está editando, que não enxerga isso, fala, opa, peraí. O cara começou com oi, tudo bem, como é que você está? Aqui é o fulano, e vamos acabar com a safadeza. O cara que não entende que o vamos acabar com a safadeza tem que jogar lá para frente, ele está obsoleto. É a mesma coisa do que você falou de quem apenas operaciona a ferramenta. Por quê? A gente sabe que tem os criativos, tem todas as estratégias a partir dos criativos. Quando você vai lá, para quem está habituado a mexer com a ferramenta de anúncio, você aparece lá, tem
milhares de opções. Feed, stories, feed do Instagram, feed do Facebook, tem tamanhos diferentes. Então, assim, tem que ter uma visão mais ampla, né, Marcelo? O cara tem que estar entendendo que ele precisa de trabalhar não só a parte da ferramenta, mas também a parte do criativo, a parte estratégica, o copy bem feito. É tudo uma engrenagem que vai trabalhando Super. junto dando resultados. O cara, hoje tem uma galera que também que tem uma confusão até no mercado, tá? Não só na pessoal do tráfego, que é o seguinte: quando a gente pega uma campanha, a gente tem que, às vezes a gente desmembra em conteúdo e mídia, né? Então a gente tem tráfego de um lado e do outro lado, teoricamente, conteúdo. São duas frentes, né? Cara, existe um buraco no meio que o pessoal se esquece, que é o planejamento. Hoje eu não consigo imaginar, eu conversava com o Lucas esses dias sobre isso em Angra, a gente hoje, quando eu entrego um plano de mídia para uma campanha eleitoral, eu tenho que entregar um planejamento junto. Porque assim, ó, quando eu falo, ó, nós vamos alocar, por exemplo, 200 mil em YouTube, certo? E nós vamos fazer bumper ads, por exemplo. Cara, qual é o conteúdo do bumper? Que tipo de abordagem eu tenho ali? E eu não estou falando do texto, nem do conteúdo. Isso é trabalho para o time de criação. Agora, eu tenho que botar ali que é o seguinte, cara, uma fala de 6 minutos, ela tem que ser de 6 segundos, ela tem que ser objetiva. De repente, vamos usar um gatilho para o cara parar o que está fazendo e abrir o Instagram e procurar a gente no Instagram. Vamos passar esse vídeo só em televisores, então vamos fazer o cara deslocar para o Instagram de lá. Esse tipo de abordagem de construção, ele depende de um processo profundo do que a Joyce falou muito bem ali de novo, de entender de comunicação e de política. É Entender que, por isso. exemplo, não existe a possibilidade do usuário gostar do meu anúncio, ele não vai gostar. Então, assim, não adianta chegar com um anúncio quadradão. Eu tenho que fazer uma coisa engraçada, chamar a atenção. Sabe, é toda uma construção. Mas que, essencialmente, passa por um processo que eu acredito que a gente está legal e está avançando, que é de profissionalização do mercado. A gente tem cada vez mais bons profissionais de conteúdo, melhores gestores de tráfego. E esse processo, ele vai se amarrar lá na frente num processo que não é nem conteúdo nem tráfego. Ele é comunicação política digital, e que hoje não se faz com 2, 3 players, se faz com 10. Eu É isso não, aí. eu não participei de nenhuma campanha digital boa que tinha 2 pessoas. Não existe isso mais. Não existe mesmo. E o fato da gente estar cada vez mais profissionalizando pessoas, fazendo as pessoas entenderem das competências técnicas que elas precisam de ter para trabalhar numa campanha ou no mandato, acaba que nivela, fica necessário nivelar cada vez mais. Então, não é que a campanha fica mais difícil, ela vai ficando mais profissional. A campanha que Exatamente. tem pessoas à frente que trabalham de forma estratégica, que entregam um plano de mídia, que acompanham, que faz o impulsionamento da forma correta, ela vai ficando mais profissional. Quanto mais profissional, ela vai atingindo mais pessoas. E quem não está nesse nível acaba sendo prejudicado porque tem alguém correndo na frente. Eu estou falando isso porque a gente vive ainda, eu acho que é um processo que cada vez mais é desconstruído ao longo dos anos, ao longo das campanhas eleitorais. A gente ainda vive alguns processos onde políticos acham que, como o Marcelo falou, 2 pessoas resolvem, 2 sobrinhos dão conta. E aí, depois, uma equipe ruim faz, confia fielmente numa equipe de pessoas que não se capacitam, não são profissionais. E aí vai para uma eleição e perde. E uma coisa que a gente costuma falar, caro não é pagar profissionais para fazer uma boa campanha. Caro é perder uma eleição. Caro é você estar lá no meio no meio do primeiro turno, e já entender que tem um cara na sua frente anos-luz e que você está desesperado, que não consegue acompanhar o cara que começou a trabalhar Sabe o que eu agora. acho problema? Existem ferramentas que estão postas, cara. A questão do tráfego aqui, que é o tema da live, né? Não vou fugir muito dela, mas assim, a questão da mídia paga, ela hoje ela é acessível para todo pré-candidato. A gente está falando de um investimento que ele pode ser feito com R$ 5, sabe, por dia. Ele é mínimo, ele é irrisório. Ah, mas eu não tenho um cara para fazer para mim, gente. Então clica lá no botãozinho azul, sabe? Pior que tá, não fica. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo assim, comece a fazer. As pessoas têm, isso tem que ser uma cultura. Eu converso muito com vereador de cidade pequena. Cara, faça. Vamos pegar um exemplo bem, bem, bem tosco, tá? Aqui em Florianópolis tem uma cidade chamada Paulo Lopes. A cidade tem 7 mil pessoas. Aí tu fala, pô, 7 mil pessoas online. Se eu pegar e tiver um custo por mil ali de, sei lá, R$ 3, cara, a cada R$ 30 que eu botar, vamos lá, para ser mais exato, a cada R$ 28 que eu botar, eu vou conversar com uma cidade inteira. Cara, como é que alguém, um político de uma cidade desse tamanho, abre mão de fazer isso? É total ignorância, sabe? Quando eu digo ignorância, não no sentido nem de burrice, mas é desprestigiar o conteúdo que se cria. Porque se eu posso criar um conteúdo, entregar para a cidade inteira, ou eu posso
como eu digo sempre, viver do marketing da esperança, né? Publicar e ficar rezando para que entregue, cara, não vai entregar. Não vale a pena esse risco de produzir para não chegar em ninguém. Especialmente porque se a gente falar de 10 posts por mês, para falar com a cidade inteira, em Paulo Lopes custa R$ 280. É ridículo. É ridículo. Exatamente. E eu volto a dizer, eu acho que isso aqui eu vou falar, eu acho, porque são dados da minha cabeça, das minhas experiências de vida. Então não são base científica, é o que o Márcio está falando. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas eu vejo cada vez mais uma necessidade de se profissionalizar equipes e de ter equipes pensantes, estratégicas, seja em campanhas de, como o Marcelo falou, de 5, 6, 10, 15, 20, 30 mil habitantes. Porque a verdade é essa. Quanto menos habitantes a gente vai ter dentro da Mais cidade, menos o pessoal acha que precisa de uma comunicação efetiva. Bom, a gente vai ter agora uma nova eleição de 2024, uma eleição diferenciada, partidariamente falando, de número de votações. A gente vai ter aqueles rabiolos que levavam votos para dentro de um grupo e elegiam os cabeças. Vai ser diferente. Então, assim, quem não realmente tiver voto, como na live que eu fiz com o Daniel Reno, o Daniel explicou sobre isso. Quem quiser, tá no YouTube. Ele explicou exatamente sobre isso. Quem não tiver voto, por exemplo, aqui na minha cidade, quem não tiver 1.700, 1.800 votos, não vai ocupar uma cadeira. E, gente, Floripa é esse tamanho aí mesmo também de votação. Aqui tem que fazer por aí, 1.700. e eu sempre pergunto assim, hoje, vamos lá, que candidato que está assistindo a gente, pré-candidato que está assistindo a gente aqui. Hoje, você acha que 1.000 votos é pouca coisa? Imagine 1.000 pessoas saírem de uma casa num domingo para ir numa urna eletrônica e confiarem que você seja representante dessa. 1.000 votos, 1.200, 1.500, é muito voto, sim. Então, não adianta achar que dá para fazer essa quantidade de votos de uma forma, como o Marcelo explicou aí, no achismo, ou no encantamento, ou achar que vai dar certo, vou fazer figa, deixa. Não é. Tem que fazer a coisa estratégica, né, Marcelo? Com certeza. Cara, puxando um assunto para o outro lado um pouquinho, você falou ali essa questão dos municípios pequenos, né? Cara, cada vez eu vejo, especialmente aqui no Sul, uma profissionalização disso também. Hoje os candidatos valorizam mais a mão de obra qualificada, eles já veem que custa caro não investir nisso, e isso gera para nós no mercado, até esse é outro ponto que eu acho que a gente tem debatido muito nos grupos, né? Que é a importância da gente se valorizar como mercado de comunicação. Tem alguns assessores aqui na call, vi que entrou o Maurício Pantaleão aqui, cara, um dos maiores especialistas em pesquisa aqui de Santa Catarina. O cara é o faixa preta da pesquisa aqui. Essa galera, o nosso mercado hoje, a gente tem a possibilidade de estar em. Vamos lá. Se hoje um prefeito de uma cidade me contrata, eu automaticamente abro uma vaga para o Márcio trabalhar do outro lado. Porque o cara que me contratar vai contratar um bom cara para o outro lado. Então a gente nunca perde. O profissional de comunicação ou de política que é bom, cada vez que um de nós fecha uma campanha, ele abre 2, 3 para outros colegas É nossos. isso aí. Por quê? Porque o cara quer ter o time que vai ganhar. Nenhum político hoje está entrando para perder. O cara que vai competir, ele quer estar cercado de bons profissionais, ele quer ter gente boa. Então toda vez que eu fecho uma campanha, abre o espaço para um bom gestor de tráfego no concorrente do meu candidato. Porque o meu concorrente não vai ficar parado esperando, ele vai procurar um bom profissional. Isso vale para pesquisa, isso vale para conteúdo, isso vale para marqueteiro, isso vale para redator. Então, assim, a gente tem um mercado ultra dinâmico hoje. E que eu não tenho dúvida nenhuma, o tráfego, por exemplo, falo aqui de boca cheia. Nós temos excelentes profissionais no Brasil. Nós temos o Danilo de Brasília, o cara é muito bom. Nós temos a Lívia Saraiva, lá do pessoal do Elejas, que é craque demais. Então, cara, aqui em Santa Catarina tá cheio, a Mona Lisa, uma amiga minha que também trabalha com tráfego, tá cheio de gente boa. Só que a gente precisa de uma visão de grupo, assim, né, de mercado, né, que outros mercados têm. De que, tipo assim, não, eu vou dominar o mercado. Como, cara? Como é que você faz isso, né? O tamanho, a gente vai ter 5.000, 10.000 candidaturas, sei lá, 20.000. Um papo de maluco. E é interessante você falar isso, Marcelo, porque, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Tu pega aí os maiores gestores de tráfego do Brasil relacionados ao varejo, né? Então, esses caras fazem eventos juntos, cara. Eles reúnem lá milhares de Exato, pessoas em um lugar. exatamente. Você pega Eu vou te contar um spoiler aqui, ó. você Dia 21 de outubro, nós vamos estar em São Paulo com um evento só de tráfego político. Eu, Lívia, Danilo, vai ser um evento top e a ideia é falar um dia inteiro de tráfego. Você vai ver alguma divulgação por aí. Vamos lá, que agora aqui ficou sério o negócio. Quem me segue, tá aqui, não segue o Marcelo, já segue ele, que daqui a pouco vai ter
ele vai divulgar o evento dia 31 de outubro, que eu já vou estar lá, com É certeza. 21 de outubro. 21 de É outubro, uma sexta-feira. serei aluno, com certeza. Vou querer estar lá para assistir, porque conhecimento nunca é demais. É o que eu sempre falo, a gente que está, às vezes, no topo de gestão de uma equipe, que eu acredito que é o que você também faz, principalmente, a gente tem que entender todas as arestas que podem acontecer, todas as dificuldades que os profissionais que estão abaixo no hub podem enfrentar para a gente poder ajudar, né? É o que eu falo, a gente tem que entender o que o cara de tráfego faz, o que o cara de criação faz, o que que o cara de vídeo faz, o que que o gestor de comunidade faz. Tem que ter a capacidade de ler um release, entender o que que ele pode melhorar, enfim. Então, eu estarei lá presente já. Já conta com uma vaga aí, viu? Já Duas temos aí que o Paulo. duas. O Paulo também disse que vai ali, ó, já são duas vagas, então. O Paulo, Ah, acho que Paulo bom. já tá. O Paulo vai estar aqui em Volta Redonda sábado, no meu curso também, no treinamento. Marcelo, vamos lá, dando sequência aqui que a gente Espera. foi totalmente fora da nossa Bora roteiro. lá. Quando a gente fala de impulsionar, a gente fala muito sobre o que fazer. Agora, tem algum tipo de cuidado que você teria ao impulsionar? Alguma coisa assim, ó, cuidado com Cara, isso aí que pode tem dar. vários cuidados. Acho que assim, essa parte a parte de tráfego, especialmente dizendo a nível de eleição, tá? Nos mandatos menos pior, mas nas eleições, ela é um assunto sensível na questão da legislação. Existem hoje, cara, eu vou te dar um exemplo, o erro mais clássico, impulsionar ataque. Impulsionar ataque é uma multa de R$ 5.000 garantida, ela parte de 5, começa em 5. Eu estou fazendo uma eleição suplementar agora em Brusque, e, cara, o nosso concorrente na primeira semana meteu 2 negativos impulsionados. Então, assim, o cara perdeu R$ 10.000 em 2 minutos. Tipo, mas só gastou R$ 1 de anúncio. Cara, é 5.000. A legislação é claríssima. Só pode impulsionar coisa propositiva, coisa positiva. Mas essa questão da legislação eu ainda acho que é o menos pior. Porque hoje, quem não tem experiência no gerenciador de anúncios, no ambiente da Meta e do Google, vai sofrer outras dificuldades. Eu vou citar algumas que são as principais, tá? Primeiro, agora na pré-campanha, quem não tem contato com o suporte e está tentando criar contas de anúncio para quem já tem mandato, está se deparando com um problema a cadastrar o CPF. Por que isso acontece? Porque o perfil é politicamente exposto, tem que solicitar o suporte da Meta para retirar a restrição. Então, qualquer deputado, qualquer vereador, se ele tentar criar hoje com o CPF dele, ele vai ter um problema lá de CPF inválido. E aí ele vai ficar travado muitas vezes nisso, porque o gestor é inexperiente. Na campanha passada, cara, sempre acontece, né? Tá me ouvindo? Agora voltou, tinha sumido o som, voltou. Não, é que deu um BOzinho aqui, peraí. Deu, agora ficou. Voltou, tá. E a gente teve, então, assim, teve na última campanha um problema que foi gravíssimo, que era o seguinte, existia um limite dinâmico de anúncio. Na prática, ninguém sabia quanto ele era e ele não estava escrito em lugar nenhum. Mas, por exemplo, você tinha na tua conta R$ 20.000 de crédito, e quando você ia anunciar, dava R$ 1.000 de gasto no dia, ele travava. Aí o cara falava, pô, mas eu tenho saldo, eu tenho tudo. Nem o suporte da Meta sabia da situação. Isso gerou problemas gravíssimos na reta final, porque o cara chegou lá, não, deixei 20.000 para gastar na reta final. Aí ele só conseguia gastar 1.000 por dia e faltava 5 dias para o fim da campanha. Então ia sobrar 15.000 na conta. Esse tipo de BO rola o tempo inteiro. Por quê? Porque o sistema não é feito para o sistema eleitoral brasileiro, é feito para o mundo e a gente lida com ele dentro da restrição da legislação. Então, assim, a experiência do gerenciador faz uma diferença muito grande. Se eu fosse falar do que não fazer, sério, que os vereadores que não estão conseguindo cadastrar, se tu quiser pode me mandar um direct que eu te auxilio, tá? Ou tu tem que procurar diretamente o suporte da Meta político, tá? Basta solicitar que eles vão liberar para ti. Tu envia o CPF, em 1 hora ali eles te dão um ok de que está liberado. Marcelo, só antes de você continuar, E só para trazer isso que você acabou de falar, que eu sempre falo, a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção do nosso conhecimento, vivendo e aprendendo. Eu fiz eu estava com uma campanha rodando também, e tinha lá, era uma campanha que dava quase R$ 1.000 por dia, uma coisa assim. E aí passou, ia ter um budget total de 5.000, passou 2.000, parou. A campanha parou. é Tinha lá isso. Chamava limite diário dinâmico o nome limite, disso. e aí tinha lá o limite de gasto, né? E tava lá 2.000. E aí, quem me ajudou, Exato. um amigo meu que é gestor aqui da região, ele falou, cara, olha isso, pô, olha isso. Aí entrei lá, tá mesmo. Aí ele falou assim, não aumenta, não estoura. Tipo assim, não estoura, aumenta X e depois de 48 horas aumenta X de novo. Porque se você Exato. aumentar
Então, eles vão te dar um bloco ainda. Não, cara, isso é um pesadelo. E é esse que é o ponto que eu te falar, assim, o que não fazer, tá? Cara, o que não fazer, eu vou contar um caso, né, que eu ajudei, duas pessoas que eu ajudei em casos diferentes, tá? Um deles, aqui em Palhoça, São José, a pessoa gerenciava várias contas políticas. E o mesmo gestor de anúncio gerenciava, tipo, uma empresa dessas, uma casa para adultos, digamos assim. E ele tomou um bloqueio por causa da casa para adultos. Só que bloqueou a Business Manager inteira. Bloqueou todos os ativos dele, todas as contas, já era. O cara não volta mais. O bloco mais grave que tem. O cara perdeu acesso. Aí, assim, só tinha ele nas contas políticas. Ele teve que recriar as contas, não tem mais acesso às notas fiscais. Cara, um pesadelo total. E outro caso, esse aí foi até naquele grupo de comunicação que tem uma galera dentro. Eu ajudei um candidato do DF, deputado federal, cada deputado distrital, né, que não se elegeu e ficou uma sobra na conta de anúncios, né, deles ali. E o gestor de tráfego sacou a sobra para a conta pessoal dele. Sumiu, bloqueou todo mundo, tipo... Então, assim, duas dicas. Conta de político, o político tem que ter acesso à conta. Ele tem que ter um usuário dele dentro do gerenciador. Tem que ter. Por que ele tem que ter? Porque se der um pau na conta do gestor de tráfego, ele tem que ter acesso. Por uma questão documental, por uma questão de notas fiscais, por tudo. Né? Se a Justiça Eleitoral mandar tirar um post do ar e o gestor de tráfego estiver com dor de barriga, ele tem que tirar o post do ar. Ele tem que parar o anúncio, né? Ou ele vai pagar mais multa, então ele tem que ter acesso. Acho que essa é a lição número 1. Mesmo que ele não saiba usar, mas para ele ter aqui, ó, eu tenho um login aqui que tem acesso para resolver. E assunto número 2, que eu acho que é indispensável, é assim, gestor de tráfego que trabalha a campanha política não pode correr risco com o seu gerenciador nunca. Quando eu digo correr risco é o seguinte, cara, o cara pegou a tua senha, você tá fudido, velho. Entendeu? Tem que ter autenticação de 2 fatores, tem que ter gerenciador organizado, tem que ter as contas, as business managers separadas por cliente. Pensa o seguinte, você toma um bloqueio, por exemplo, dando um exemplo bem bobo, tá? Você tem um cliente deputado estadual. E aí esse cliente, por algum motivo, o juiz manda tirar do ar os anúncios daquela campanha. Vamos dizer que o gestor da Meta, em vez dele desabilitar aquela conta de anúncios desse cliente, desabilita a BM inteira dele. Se tu tiver outros 20 clientes, cara, vai aos 20 pro pau. Vai ficar todo mundo fora do ar. Então, assim, essa organização do gerenciador é muito importante para evitar transtornos, especialmente nas campanhas maiores. É muito bacana. Último ponto, para não dizer que eu não dei a dica mais simplesinha, não usar nunca bases grandes. Usar bases muito grandes é jogar dinheiro fora. O que eu digo de base grande? É assim, ó. Eu vou anunciar para as pessoas do estado de São Paulo. Cara, você vai jogar dinheiro fora. Entendeu? A lógica é que tu faça anúncios com maiores... Vamos lá. Eu tenho dados quentes e dados frios. O que são dados quentes? São dados que eu gerei, é o que eu falei no começo de comprar dados. É quem já curtiu uma foto minha, já comentou, já compartilhou, já entrou no meu site. É uma lista de contatos que eu tenho, são dados quentes, certo? Se eu quero buscar mais dados quentes, anunciando para o público frio, eu preciso, no mínimo, direcionar. Quanto maior for a minha base, mais ampla, teoricamente, eu vou estar dispersando mais meu investimento. Então, assim, raramente as aplicações vão fazer um anúncio totalmente aberto, sabe? Pouquíssimos casos. Perfeito. E assim, essa questão também de banco de dados, né? Parem de achar que vocês vão comprar aquela lista com 500 mil contatos, que vai daqui. Toda campanha aparece, toda campanha Toda tem campanha ali. tem. Não, que eu tenho um cara que tem uma lista, que essa lista é top. Toda. Olha só, esse cara aqui recolhe. A última campanha, o cara chegou, cara, eu tenho aqui uma lista quentíssima, com mais de 500, quase 500 mil contatos. O cara monta essa lista tem 10 anos. Eu falei, bom, então você já me deu uma informação importante para saber que tua lista é uma cagada, né? Porque 10 anos atrás o número pode ter mudado, a pessoa pode ter falecido. O 9 entrou na frente há quantos anos atrás que o 9 entrou na frente dos números e mudou toda a sistemática também. Então, assim, é o que o Marcelo falou. Banco de dados, confie no banco de dados que vocês constroem. Quer Exatamente. construir um banco de dados legal? Diquinha rápida aqui, ó. Um banco de dados legal? Cria um Google Forms. Olha que simples, tem Google Forms. Com espaço lá para o pessoa colocar nome, telefone, sei lá, e uma reclamação ou sugestão sobre o seu mandato, seu trabalho, sobre a sua rua, sobre a sua cidade, enfim. Cria um vídeo bonitinho de você convidando a pessoa para fazer parte da construção ou do mandato e deixa lá para ela clicar nesse Google Forms. Olha só vai ser, provavelmente você vai conseguir muito contato quente, lead quente.
que a pessoa vai lá, vai clicar para... E a partir do momento que a pessoa foi lá, colocou nome, telefone, endereço, você tem um banco de dados bacana para poder trabalhar. Geralmente é um tipo de campanha de landing page aí que eu estou falando, usando o Google Forms, que é baratinha, você não precisa gastar muito para fazer e dá certo. Olha, tem várias opções que vocês podem fazer. Sabe que, Marcelo, você está falando, a gente poderia ficar aqui o resto do mês falando de cenários, sabe? Porque, e eu acho que esse é a grande magia desse processo que a gente está falando. O tráfego pago, a mídia paga, como o pessoal quiser chamar, abriu um horizonte inteiro da gente ser capaz de planejar para onde vai o usuário, como eu direciono ele no fluxo de conteúdo. Quando a gente começa a entender isso, é o que você falou. Mas a galera acha que é só para impulsionar. Cara, impulsionar é o de menos, é a última ferramenta da pilha. Todo o resto faz mais sentido. Tirar o usuário do ponto A e levar para o ponto B. Tirar um cara que se interessava por causa animal e trazer ele para um abaixo-assinado que beneficia os cachorros da comunidade. Aí ele gera uma base quente. Cara, tem mil funções. E com certeza impactar mais gente é o colateral. É o perfeito. E realmente, vamos parar de falar disso, que tem aí da empolgação. Quem quiser assistir mais aí palestra, a gente tem palestra, vem atrás da gente, vai lá no Compol, vem aqui em Volta Redonda, vai lá em São Paulo. Estamos aí com muita coisa bacana. E para a gente dar continuidade aqui, para a gente finalizar a nossa live, que é 9 horas, vamos ver, eu acho que vai passar, hein? 2024, né? A gente vai chegar em 2024, e aí tem coisas que mudam e tem coisas que não mudam. Todo ano a gente tem o pessoal que não consegue fazer aquele básico, por exemplo, da ferramenta, que é o quê? Validar o nome do cara, conseguir o selo de eleição. Marcelo, básico de 2024, para o cara chegar e fazer o básico bem. Cara, sabe, Márcio, se a gente entende o que é cada coisa, facilita muito, sabe? Eu costumo dizer que é muito fácil usar isso tudo. Tudo isso é muito fácil. Cansei de ver profissional cobrando R$1.000 para fazer um rótulo. Só que isso acontece porque o profissional que está do outro lado, costuma dizer assim, ele não parou para tentar entender para que aquilo serve. Então, assim, vamos lá, sendo muito objetivo, né? Nós temos hoje o que um político precisa para anunciar na Meta. Para a gente ser bem, bem simplório, tá? Uma página no Facebook e um perfil no Instagram. Então, essa parte a maioria já tem, ok? O cara vai criar uma conta de anúncios vinculada ao CNPJ da campanha. Então, ele criou uma conta de anúncios vinculada ao CNPJ. Além da conta de anúncios, ele precisa criar do lado de cá um rótulo. Para que serve o rótulo? Para que serve o rótulo? O rótulo serve para unificar. O que acontece? Para vocês entenderem de forma bem tosca. O mesmo político pode ter várias contas de anúncio. A legislação não impede isso. Ele pode, por exemplo, ter uma página que é, exemplo, tá, o perfil do Lula, ok? O Lula no Instagram. O Lula pode ter a conta de anúncios Lula 1, 2, 3 e 4, e está tudo bem. Ele pode ter 100 contas de anúncio. A legislação não tem isso previsto lá. Só que tem um detalhe importante. Cada página, o Instagram dele, que é o ativo do Lula, está vinculado a um rótulo. Então, o que o rótulo faz? O rótulo linka as contas de anúncio do Lula ao Instagram do Lula. A nível do quê? De custo. Ele serve para dizer o seguinte, olha, quanto essa página anunciou, independente de em que conta de anúncio. É para isso que serve um rótulo. Aí lá tem outras funções, para dizer se foi pago por, quem pagou, blá, 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 blá. Mas esse quem pagou, para a Justiça Eleitoral, é o seguinte, quanto foi gasto nas contas de anúncios vinculadas a esse Instagram aqui? É isso que a gente quer saber. Para quê? Para transparência. Então, assim, o que é fazer um rótulo hoje? O rótulo é dizer o seguinte, qual é o meu perfil? O teu perfil é o Instagram do Lula, qual é o celular responsável por se der um BO para quem o Google e para o Facebook liga, e um e-mail, e acabou. É isso. Então, assim, o processo é simples. Configurar a conta de anúncio CNPJ, ter um Instagram e um Facebook, e criar um rótulo que linka os dois. Acabou. Então, assim, é muito simples. Marcelo, eu tô achando difícil. Cara, na época da campanha, a Meta coloca um exército à disposição de suporte. É um exército, não é um, são 1.000. Em 2 minutos o suporte te respondeu. Então, assim, não tem desculpa para quem não consegue. Precisa entender o que está fazendo. Então, assim, para que serve esse rótulo? O rótulo serve para linkar a conta de anúncio na página, pô, só isso. Tu entendeu isso, matasse, acabou. Então, assim, esse acho que é o ponto que mais dá essas travas, sabe? E para 2024, um ponto que eu acho que é um ponto de atenção, está relacionado diretamente, que eu acho que é uma coisa que é um diferencial de quem se organiza. É uma dica simples, tá? Isso aí vale anotar para quem trabalha com campanha.
As contas eleitorais normalmente vêm com Pix desabilitado, gente. Esse é uma sacada de ouro, tá? A gente já bota nos briefings, tá? Toda conta eleitoral, por padrão, a Caixa bota sem Pix. Não me pergunto por quê, eu sei que o Pix não funciona. E, cara, hoje os anúncios, você pode alimentar as contas de anúncios com Pix. É uma praticidade violenta, o saldo cai na mesma hora. Então, assim, uma sacadinha, um trick que é importante é pedir para o responsável pela abertura da conta financeira já solicitar a conta com o Pix habilitado, vai economizar de vocês um bom tempo. A gente, na última campanha, teve um cliente nosso que o prazo para começar em funcionamento era tipo 9 da manhã de um dia lá. A gente começou a anunciar às 9h05, porque o cara botou, tipo, 8 da manhã ele fez um Pix, a conta foi aberta 2 dias antes do início da campanha, ele conseguiu usar todos os menores prazos. Então, assim, dizer que a campanha começou às 0h, 0h05, a gente tinha anúncio ativo. Entendeu? Os anúncios estavam programados, a conta já tinha saldo, o post estava programado. Quer dizer, a gente aproveitou cada minutinho da campanha ali. E às vezes isso não faz muita diferença, mas quando você tem, por exemplo, uma disputa municipal, essa arrancada é muito importante. A visão externa de que tu é um candidato forte, de que tu tá bem. Pô, primeiros dias de campanha, o cara tá publicando, tem 50 curtidas, teu concorrente. Tu tem 5.000, cara, a população já olha pro cara, meu, o cara tá muito forte. Né? Então, nesse efeito é muito legal. Esse efeito da sensação de vitória é muito bacana também, é uma boa estratégia. E deixa eu só corroborar com uma coisa que o Marcelo falou. É o seguinte, gente. A Meta, ela tem uma central de ajuda, um chat também de ajuda muito bacana que dá para vocês usarem. Inclusive, agora não, porque agora a gente tem aí como pagar a verificação de anúncio, né? Mas antigamente eu ficava chulo da vida quando alguém chegava para mim e falava: Márcio, fulano me cobrou aqui 2 pau para poder verificar Nossa, é no Facebook. revoltante, cara. Aí eu É falava: revoltante. não, Eu até fiz um para. post, cara. Tem um post fixado no Instagram, cara, que é sobre isso, porque a galera começou a cobrar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e bastava enviar um e-mail. Tu enviava um e-mail, o cara é político, comprova o mandato, acabou. Isso aí. Aí o que eu sempre fiz, né? Pegava, fazia todo passo a passo que eles solicitam, envia isso, envia aquilo, pá. E aí depois, geralmente, quando dava rejeitado, principalmente porque às vezes tinha alguns políticos que tinham um engajamento baixo, não tinham Uhum. menos de 1.000 likes, era isso que o Marcelo acabou de falar. Chat, e-mail, prometa, explicava tudo, mandava os links de referência, mandava a pauta Exatamente. do cara que é da Câmara mesmo, oficial. Cara, passava, sei Não, lá. cara, mas eu fiz um post no meu Instagram na época, foi o post mais bombado da minha vida no Instagram, que eu falei o seguinte: se tu tens um mandato, me chama que eu te ajudo que não tem erro. E não tem erro mesmo. Se tu abrir 50 processos, 50 tu vai ganhar com a Meta. Porque a regra é essa, entendeu? Mesmo agora com selo pago e tal, eles estão dando normalmente esse verificado. E Daí, na época era um hype para os políticos, né? Eles achavam massa. e aí é muito legal, porque quando eu entendi que dava para você utilizar o chat também para deixar mais Uhum. rápido ainda esse processo, porque o chat, além dele ser personalizado, é alguém conversando com você. Depois o chat vai contigo para o e-mail, e é um e-mail personalizado também. Tu responde, os caras respondem na hora. É uma coisa muito louca. Então, é o que o Marcelo acabou de falar. Teve dificuldade com alguma coisa de funcionamento, travou. Entra, não procura uma receita milagrosa no Google ou no YouTube. Vai direto lá no suporte e vê o que ele pode te ajudar. Isso aí. Marcelo, vamos então, 21 horas, né? Hoje é segunda-feira. Ó, deixa eu 9 agradecer pontos. aí. O pessoal ficou aí. Quem tá aqui na live, segunda-feira, ó, minha Alexa tá lembrando de tirar o lixo. Quem tá aqui na live, segunda-feira, acompanhando, é porque realmente está empenhado a fazer uma boa campanha. É isso que a gente espera dos profissionais que vão atuar nesse período de pré-campanha, ano que vem, 2024, na campanha, que estejam preparadíssimos para fazer ótimas campanhas e obter ótimos resultados. E utilizar dos anúncios estratégicos é primordial para você conseguir obter esses resultados, tá, pessoal? Se alguém tiver pergunta, manda, enquanto eu vou aqui me despedindo do meu amigo Natali, que para Vou quem não deixar sabe, um. São Paulo, viu? Vou deixar 2 recados aqui, 3 recados. Vou deixar um abraço aqui para o Rafael Coelho, que teve no meu curso lá no Maranhão, parceiraço, grande profissional de comunicação, está aqui nos comentários. O Rafael também, uma figuraça aqui de Floripa, Sol, querida, também por aqui. Muita gente boa que passou aqui pela live, então queria agradecer a todo mundo que veio, que participou. Gustavo também participou bastante, valeu pela presença aí. Queria falar
duas coisas. Assim, acho que é uma coisa importante, gente. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Se vocês não gravaram nada de hoje, quem chegou agora, quem entrou agora para sair com a lição do dia, é fácil. A mensagem é: a gente faz anúncios não para falar com mais gente, mas para escolher com quem falar. Entendeu isso? Todo o resto está fácil. A gente faz anúncio para escolher as pessoas. É para isso que a gente faz. Tá? Por último, galera, eu faço o Compol, que é um evento, reuni uma galera aqui no sul do Brasil, são os realizadores. Thiago Silas, também parceiraço do Rio, e vocês têm que conhecer, Márcio, cara, um sangue bom. Esteve aqui no evento conosco, prestigiou a gente aqui em Floripa, passou uns dias aqui com a gente. Quem ainda não conheceu o Compol, quem trabalha com comunicação, quem é político, que vai ser candidato, aproveite as edições regionais, lá no @Compol Brasil. A gente tem uma série de eventos sendo lançados. Daqui a pouco tem novidade no Rio de Janeiro, se Deus quiser. A gente já tem lançado hoje Minas Gerais, já tem Blumenau, Santa Catarina, Vale do Itajaí, Criciúma, Blumenau, Márcio vai estar lá conosco também. Tem sendo lançado agora para o final de setembro, Tocantins. Então vai ter edição em Recife, vai ter São Paulo. Cara, vai ter evento no Brasil inteiro. Então, para quem quer falar sobre comunicação, quem quer aprender, trocar conhecimento, vai ser um prazer enorme encontrar vocês lá. Ó, pessoal, é isso aí. Quem for das localidades que o... Deixa eu deixar o arroba aqui para vocês seguirem lá o Compol, tá? E só para finalizar, eu também reforçando. Amanhã eu tenho outra live aqui com a Samantha. A Samantha vai falar sobre psicologia na parte de eleição. Vai ser muito bacana também, quem quiser estar aqui com a gente, tá? No sábado eu tenho curso em Volta Redonda, treinamento só sobre pré-campanha. Era um treinamento que eu ia fazer sozinho, mas aí bom de ter amigos, fazer esse hub, né? Esse hub. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui, que é muito importante, cara. O Palmeiras acaba de vencer o Cruzeiro com gol aos 96 minutos. E eu queria dizer que eu perdi o segundo tempo para estar aqui com vocês, então sintam-se prestigiados, porque é um grande sacrifício para um palmeirense fanático como eu. Muito obrigado. 1x0 do Palmeiras, olha lá. 1x0 aos 96. Coisa linda de Deus. Vou acelerar aqui para você terminar de assistir o jogo aí. Não, já acabou o jogo, já. Graças a Deus está encerrado. Não dá para perder mais. Agora já ganhamos. Já pode dormir feliz. Sábado tem treinamento em Volta Redonda e vai ter também a participação da Rebeca e do Dr. Júlio, que são aqui da cidade, tá? Quem for da região, pessoal aí de Guapi, vem para cá, pessoal do Rio vem para cá, tá aqui na minha bio, todo a line-up do curso, viu? E setembro tem lá Blumenau também, vou ter a honra de estar presente no Compol. E em breve a gente vai trazer notícias aqui. Meu amigo Ronaldo está assistindo a gente também nessa live. E a gente vai trazer o Compol para o Rio de Janeiro. Mas isso aí a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para poder dar mais detalhes. Porém, muito obrigado quem assistiu a gente até agora. Marcelo, foi um prazerzão falar contigo. Foi top demais, cara. Live muito boa, bate-papo excelente. Dá para a gente falar horas e horas, mas vamos segurar um pouquinho. Porque vamos poupar o povo dessa falação toda. Então, assim, muito obrigado, valeu. Você é um cara incrível, conhece muito. E estou ansioso para a gente poder se conhecer pessoalmente. Para quem não sabe, Marcelo, a gente não se conhece pessoalmente, só digitalmente. Não conhecemos mesmo. E obrigado pela audiência que teve aqui com a gente até agora, viu, pessoal? Valeu mesmo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abração. Falou. Curtido.